Você nasceu em 63, em Tupanciretã, Tupanciretã. esse interior do Rio Grande do Sul, né? É perto de Santa Maria, né? A cidade É próximo, próximo, 80 quilômetros de Santa Maria. no centro do estado. É bem no centro. É uma cidade que 60 anos atrás tinha 20 mil habitantes, hoje a gente continua com 20 mil. Tupanciretã, acho que Tupi significa terra da mãe de Deus, alguma coisa assim. Né? E a E sua família? Seu pai, sua mãe eram da região, trabalhavam aqui? meu pai foi para Tupanciretã porque ele era funcionário do Instituto de Carnes, que era uma estatal, e aí ele foi para dirigir um frigorífico local ali, né? Ele tinha ensino, o que seria equivalente hoje a ensino médio, e a minha mãe, ensino fundamental, enfim, foi junto, né? A família da minha mãe é dos Marencos, são na verdade, ali da fronteira, São Borja, Itaqui, Uruguaiana, aquela, aquela região. E seu pai era de que região? Mais da região central do estado. Meu pai era de origem alemã, né? O meu avô, que eu não conheci, pai da minha mãe, era argentino, então dali eles fazem aquela ali na fronteira. E você morou até quantos anos lá em Tupanciretã? Com algumas idas e vindas, que eu posso explicar depois, eu morei até. Minha vinda definitiva para Porto Alegre foi 77. Né? 14 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Mas idas e vindas para onde que você disse? Para Porto Alegre? Para Porto Alegre. Períodos de Tinha vida. família lá ou... Familiares lá também. Porque aí tem um conjunto de circunstâncias, talvez para ficar mais claro. Eu tenho 4 irmãos, quer dizer, nós somos 4. Eu sou o mais novo, com distâncias bem grandes. Né? Meu irmão mais velho tinha 20 anos, ele já faleceu um tempo atrás, tinha 20 anos mais do que eu. E quando, enfim, na minha infância, ele já tinha vindo para Porto Alegre. Ele foi estudar num colégio que na época era um colégio público, que na época era muito tradicional, era o principal colégio do estado, que era o Colégio Júlio de Castilhos. Numa época que o ensino público, enfim, era de bom nível e tudo mais, e o Júlio de Castilhos era uma escola muito tradicional, muita gente se formou lá, tudo mais. E aí isso aí é final dos anos 60, ele começou a participar de organizações de esquerda, inicialmente do PCB, depois ele foi liderança de uma daquelas dezenas de dissidências do PCB, que foi o POC, Partido Operário Comunista. Fez opção pela luta armada? Sim, eles chegaram a fazer. Aí, nesse meio tempo, né, a minha infância em Tupanciretã, ele entrou para a clandestinidade, teve algum tempo, alguns meses, eu acho, no Chile. Quando ele voltou do Chile, logo depois, questão de semanas, ele foi preso. Isso em 1971. Naquele contexto, obviamente, quando as pessoas eram presas, a família não era informada. Né? Eu não sei exatamente, acho que a minha família foi informada provavelmente por pessoas do mesmo grupo dele. Né? Na época, meu pai já estava doente, ele morreu em 72 com efizema pulmonar, até morreu jovem, 50 e poucos anos. E aí toda aquela coisa que na época, digamos assim, era o fundamental para a sobrevivência, né, das pessoas, que era ir atrás, bater nos órgãos, dizer, eles negavam, não conheço, não sei de nada. Né? Foi a minha mãe que fez, que era uma pessoa com ensino fundamental, saindo de Tupanciretã. Né? Aí foi para Porto Alegre, ia e vinha, né? Depois ele ficou preso um tempo em Porto Alegre, a maior parte do tempo depois em São Paulo. E para mim aquilo tudo era muito estranho. Eu me lembro uma vez entrando no prédio do DOPS em Porto Alegre,
pessoas de metralhadora. Depois ele teve preso um tempo ainda, não sei se tu conhece Porto Alegre, mas na Ilha das Pedras Brancas, que é uma ilha que fica no meio do Guaíba, que na época da ditadura eles transformaram num presídio político. Então tinha que ir de barco, era uma coisa, né, desse tipo. Mas na época eu não entendia nada, tinha 8, 9 anos, era muito complicado, eu não entendia o que era preso político, enfim, coisas desse tipo. E aí a minha mãe que fazia muito isso, ia a São Paulo, nessa época aquela coisa de famílias, né, de presos, desaparecidos e tudo mais, teve contato com o Dom Paulo Evaristo Arnes, a igreja teve um papel importante naquele contexto, né? Mas num primeiro momento eu não entendia nada daquilo, não tive dificuldade para compreender, assim. Eu acho que as minhas primeiras reflexões políticas foram ali por 74, mais ou menos. Tem 2 episódios ali naquele ano que eu acho que assim que pelo menos me trazem a lembrança. Um é que eu tinha um radinho de pilha, eu gostava de ouvir as notícias no início da manhã. E aí, em 25 de abril de 74, eu vi a notícia da Revolução dos Cravos. E aquilo foi uma coisa que me chamou a atenção, porque na família, né, digamos, a história do meu irmão mobilizou a família, as pessoas, os primos, não sei o quê. Então, aquela coisa, se fala, ditadura, né? E aí eu vendo, queda de uma ditadura muito longa, aquilo ali me interessou, eu fiquei curioso, comecei a ler, enfim. E um segundo episódio, ainda em 74, foram as eleições, né? Aquelas que marcam uma virada. E tem uma coisa que para mim eu tenho até hoje, quer dizer, né, todas as campanhas eleitorais que até hoje tem, com toda a sofisticação tecnológica e tudo mais, acho que a campanha eleitoral que mais me impactou até hoje, que eu tenho assim mais, foi aquela de 74. No Rio Grande do Sul, a eleição do Senado era entre o Nestor Yost, da Arena, que era um sujeito absolutamente sem carisma, contra o Paulo Brossard. Paulo Brossard, um político conservador, vindo do Partido Libertador, tudo mais, mas ele fez uma campanha absolutamente contundente, era uma coisa. Então, era no meio de uma ditadura, com censura, ainda um período de repressão, tudo mais, uma campanha muito contundente na TV. Então, eu me lembro que eu ficava esperando para ver o horário eleitoral. Tá? Você tinha 11 anos, né? 11 anos. Ainda tinha dificuldade para entender algumas coisas, aquela coisa de União Soviética, de maoísmo, aquela gente tudo vestido igual, aquilo ali eu achava muito. Tinha uma certa dificuldade para entender aquele negócio todo, mas essa coisa de oposição no Brasil e tudo mais, para mim já estava um pouco mais clara, né? Aí, um outro marco, assim, nessa trajetória em 77. 77, minhas irmãs já tinham casado e nós viemos para Porto Alegre, eu e a minha mãe. Meu pai tinha falecido em 72 e em 77 é o ano que o meu irmão sai da prisão. Ele sai e ele decide ficar em São Paulo. Nós ficamos em Porto Alegre e ele ficou em São Paulo. Só que aí, assim, nessa época eu entrei no ensino médio, na época chamava segundo grau. E No Júlio de Castilho. Não, eu entrei numa outra escola que é chamada Padre Reus, também estadual. E aí acontecia o seguinte, durante 3 anos, 77, 78, 79, as aulas terminavam um dia lá em dezembro, dia seguinte eu pegava um ônibus e ia para São Paulo. Na época a gente não tinha recursos para ir de avião. Pegava um ônibus e ia para São Paulo e passava 3 meses na casa do meu irmão. Seu irmão, ele é sozinho ou sua mãe é junto? A mãe ia junto. E o seu irmão fazia o quê? Depois que ele saiu da prisão, ele foi fazer o quê em São Paulo? Ele trabalhava com comércio exterior. Ele não chegou a concluir o ensino superior. Mas continuava com alguma militância? Sim. E aí, esses 3 anos, assim, para mim foram marcantes, para depois pensar na própria trajetória nas ciências sociais, porque eram períodos assim, 77, 78, 79, foram anos de muita efervescência, tá começando as greves no ABC, mobilizações estudantis, pessoas de esquerda saindo da cadeia. Então, e ele estava, né,
Acho que o POC não existia mais, mas era toda uma questão de reorganização, de rearticulação, aquela coisa. E duas coisas. Uma, eu me lembro de eu andar a tiracolo com ele, né? Então, assim, circular em vários meios em São Paulo e, ao mesmo tempo, ele tinha em casa uma biblioteca marxista, assim, continuava totalmente, digamos, com a mesma posição política, tudo mais. Então foram 3 anos em que eu li muito, basicamente marxismo, e comecei a ter vontade de engajamento político. Não conseguia muito ter, né, mas vontade. Isso aí foi o que me influenciou, por exemplo, escolher ciências sociais, mas era muito uma coisa de... na época, ciências sociais, sobretudo sociologia, era muito, né, hegemonizada pelo marxismo. Então era um pouco aquela coisa assim, eu já sei, eu já li um monte de coisa, já sei tudo, né? Aquela presunção que marxistas em geral tinham na época. Então eu vou ali para reforçar, vou ali para, enfim. Mas ao mesmo tempo foi um período de opção por engajamento. Eu terminei também me engajando numa corrente política que era a mesma que o meu irmão tinha participado da refundação Qual era? na época chamava ORMDS, Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista. Existe até hoje com o nome de Democracia Socialista como uma corrente do PT, sobretudo no Rio Grande do Sul, em outros lugares, enfim. Mas aí, assim, meu período de graduação é um período assim de afirmação do marxismo e de engajamento político. Mas no ensino médio lá na escola em Porto Alegre, você não tinha engajamento político? Eu cheguei a tentar criar grêmio estudantil, coisa assim, mas era muito isolado. Assim, a possibilidade, não era uma escola que tinha muita... Diferente do Julinho, por exemplo, né, de outros lugares. Eu até cheguei a participar de congressos de secundaristas, coisas assim, mas era um engajamento limitado pela falta de parcerias, né? Então não chegou a ser muito grande. Quer dizer, foi realmente o ingresso na graduação que esse engajamento político, na época as correntes de esquerda ainda tinham, embora não estivessem mais na luta armada, mas como havia aquela incerteza em relação à conjuntura, à linha dura do regime e tudo mais, em geral as organizações de esquerda tinham todas estruturas clandestinas, né? E, bom, então, graduação foi um período que a minha cabeça era o seguinte: eu já sei, não tenho que aprender muita coisa, né? Você terminou em 79 o ensino médio e começou em Em 80? 80. E terminei em 84 a graduação. Você nasceu em que dia? Hã? Que dia que você nasceu? Em 63? 7 de abril. 7 de abril. Bom, a minha graduação ali na época, ciências sociais, era muito fortemente sociologia, e a sociologia, né, basicamente marxista. Tinha alguma coisa de antropologia que eu não me chamava muita atenção, muito por conta desse meu marxismo da época, e muito pouco ciência política. Inclusive as pessoas assim de mais talvez mais currículo, tudo mais da ciência política, como o Elgio, que depois terminou sendo meu orientador no mestrado, eu acho que ele estava fora, alguma coisa assim. Então eu lembro de ter feito umas 2 disciplinas de ciência política na graduação. Quais professores você lembra que te marcaram mais na época? Algum curso que te marcou mais? Tinha um professor chamado João Guilherme, ele era muito influente no curso, embora acho que ele não tivesse nem titulação de doutor, alguma coisa assim. Então a gente brigava para ver quem tinha as melhores citações do Marx, aquela coisa assim. Ele dizia, não, Marx disse isso. Aí eu vinha na aula seguinte com uma pilha de livros, e tudo marcadinho. Era um pouco esse o contexto, né? Agora vamos dizer, a militância política. Eu me lembro que eu nasci em 63 também, mas entrei em 81 no IFIX, né, FRJ. E politicamente a grande discussão estavam articulando a fundação do PT, por um lado,
e a maioria das organizações de esquerda tradicionais que era a frente, fazer uma frente contra a ditadura. Então, né, quer dizer, o antigo PCB, MRO, tudo fazer a frente, e o PT querendo fazer um partido diferente sozinho. Então tinha uma disputa, vamos dizer, Sim. muito grande no campo da esquerda entre essas duas opções. Não me lembro se lá no Rio Grande do Sul como é que funcionava. Você tem... Era um pouco mais ou menos isso. PCB, PCdoB, enfim, na Constituição do PMDB, e vários outros grupos de esquerda dentro do PT. Tem uma curiosidade que é interessante, que é o seguinte: o POC, esse grupo, no final dos anos 70, as pessoas que eram remanescentes, elas, de alguma forma, tomaram dois rumos. Tem um grupo ali que é o Marco Aurélio Garcia, o Éder Sader, que formaram o que eles chamaram de autonomistas, que era um pessoal que fazia uma crítica ao leninismo, aquela ideia de modelo de partido centralizado e tudo mais. E um outro grupo, lá no Rio Grande do Sul, Raul Ponte, o meu irmão fazia parte desse outro grupo, continuou com uma ortodoxia trotskista, né? Mas eles entraram para dentro do PT e eu entrei para dentro desse grupo, né? Durante toda a graduação. E lá no Rio Grande do Sul esse grupo sempre foi forte, porque eles fizeram uma coisa interessante. Eles entraram cedo no MDB. Acho que eles entraram em 76, por aí. Eles chegaram a constituir uma tendência socialista do MDB, né? Então eles constituíram uma implantação no movimento estudantil, em partes do sindicalismo, que até hoje são uma corrente forte dentro do PT do Rio Grande do Sul. Então, um pouco isso. Então, a graduação foi isso, assim, foi uma coisa... eu não diria até que a graduação tenha contribuído tanto para a minha formação, muito por essa blindagem. Assim. Eu já achava que já sabia e que o meu negócio era a militância. A militância se engajou com o DCE, movimento estudantil? Movimento estudantil, eu cheguei a ser da diretoria do DCE, da Federal do Rio Grande do Sul, esse tipo de coisa assim, né, durante 4 anos. Isso foi minha vida nesse período. Pegou as eleições de 82 lá também? As eleições de 82, aquela frustração toda que elas representaram para o PT, para tudo mais. Depois eu terminei o curso em 84, aí eu trabalhei quase 3 anos num jornal que existiu lá nessa época, chamava Diário do Sul. Era um projeto piloto do grupo Gazeta Mercantil. Eles queriam experimentar ali, né, fazer um jornal um pouco parecido com o que hoje é o Valor. Um jornal mais para um público mais com formação, enfim, cultural, mas mais diversificado, não aquela coisa estritamente financeira do Gazeta Mercantil. E aí eu fui trabalhar no departamento de pesquisa deles, que era um departamento para produzir dados, para levantar dados para as matérias. Até que o jornal fechou, em 88, eles tiveram muitos problemas de logística, era problema época de hiperinflação, tudo mais, né? E fechou. Essa época eu já tinha saído do grupo, né, ao qual eu participava, do ODS, o RMDS, e também já achava que o marxismo era uma coisa que já não estava satisfazendo muito em relação a... foi um período que eu comecei a ler algumas coisas, aí que eu comecei a ter contato com coisas de ciência política. Me lembro que na época um nome assim que era o Guillermo O'Donnell, por conta das discussões sobre transição. Comecei a ler entrevistas dele em jornal, a partir dali buscar os trabalhos, os livros, tudo mais. Foi o momento que eu li o Raimundo Faoro e toda aquela ideia, aquela interpretação weberiana, enfim, me chamou a atenção, aquele negócio. É só uma dúvida, terminando a graduação, 84, né? 84.
também um ano direta já, grande mobilização. Sem Né? dúvida. Você não pensou em fazer mestrado, não tinha uma carreira acadêmica? Naquele momento, não. Naquele momento eu queria trabalhar, né? A ideia de mestrado apareceu mais tarde, lá por 88, que é um momento que eu comecei a reler coisas, como eu disse, me interessei pelo Raimundo Faoro, Guillermo O'Donnell, Mas isso por conta própria. por conta própria, por conta própria. Tem um episódio, assim, e aí eu comecei a me inclinar para a ciência política. Tem um episódio eu nunca contei para a pessoa, mas um dia, em 88, eleições municipais, eu estava vendo, era comum na época, até hoje, entrevistar cientistas políticos, e eu vi, não sei em qual canal, uma entrevista com o Sérgio Abranches. Entrevistamos o projeto, tem uma entrevista longa dele lá, se você quiser. É engraçado porque é o mesmo ano que ele publica o Presidencialismo de Coalizão, mas a entrevista não tinha nada a ver com isso, era sobre eleições. E eu fiquei muito, eu diria, fascinado pela sofisticação, pelo refinamento de análise. Parecia muito diferente daquelas coisas muito estruturalistas que eu tinha aprendido ou convivido na graduação ou com a minha primeira formação no marxismo. E ali foi um pouco isso, combinado essas outras leituras, né? O'Donnell, transições, essa discussão toda, Weber via Raimundo Faoro, ali que é uma inclinação para a ciência política. Só que na época o processo seletivo lá era 1 ano e meio, então eu ainda tive que esperar até 1990, era final de 89, 90, quando eu fiz a seleção para o mestrado em ciência política. Então, um intervalo aí de 6 anos entre a graduação e o mestrado, que é um intervalo que é importante no sentido assim, de que há uma mudança de cabeça, inclusive de motivação. Se na graduação eu achava que já sabia tudo, que o marxismo tinha todas as respostas, no mestrado eu entrei com uma perspectiva de, olha, eu quero absorver tudo, eu quero aprender tudo, eu quero ler tudo, eu quero, né, fazer tudo que... inclusive compensar todas as lacunas anteriores de formação. Aí eu entrei no mestrado em 90, na época eram mestrados mais longos, porque havia poucos doutorados, lá não havia, né? Era 2 anos de créditos, muitas disciplinas. Se quisesse chamar atenção para uma ou duas disciplinas que me marcaram, uma foi que eu fiz no primeiro semestre com o Eljo Trindade, era sobre formação do Estado. Então, todas aquelas abordagens histórico-comparativas sobre formação do Estado, Tilly, Scott, tudo mais. E era muita leitura, muita leitura. Né? Aquilo ali, para mim, foi uma coisa importante. Antes de terminar o mestrado, eu passei no processo seletivo. Só uma dúvida, a orientação e o tema, como é que se escolhia ou não escolhia? Como é que surgiu o tema da tua dissertação de mestrado, né? Imagem da representação política, poder legislativo, na perspectiva dos deputados do Rio Grande do Sul. O Eljo era um cara que trabalhava com partidos, eleições, tudo mais. Eu não tinha, naquele momento, tanto interesse em estudar voto, mas me interessava em estudar carreiras, né? E de alguma forma, tentar entender um pouco os deputados, né? E aí a dissertação foram um conjunto de entrevistas, acho que foram 45 entrevistas dos 55 deputados estaduais, um pouco sobre qual era a percepção deles acerca da representação, do legislativo, de questões dessa natureza, né? E o orientador terminou sendo o Eljo. Antes de terminar, eu passei no processo seletivo para professor substituto na URGS. E um pouco depois de terminar o mestrado, na época ainda se faziam concursos para assistente, eu já tinha terminado o mestrado, fiz o concurso e passei em 94.
Bom, e aí basicamente a minha agenda de pesquisa era um pouco uma continuidade, que era um pouco tentar estudar carreiras políticas, carreiras de basicamente deputados federais, né? Em 97 eu entrei no doutorado e também em 97 eu publiquei, acho que o primeiro artigo assim, numa revista mais qualificada, que foi um artigo na RBCS, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que fazia o estudo das trajetórias, né, de deputados federais de 46 a 94, eu acho, né? Basicamente tentando mapear assim, qual era o percurso, né, daqueles até chegar, em que medida, né, o processo era mais seletivo ou menos, em que medida vínculos partidários, um tipo de trajetória dentro de partidos é mais ou menos importante ou mais ou menos diferente de partido para partido ou de período para período. Mas a orientação não foi mais do Elcio, foi da Célia, né? Foi da série. Aí foram várias circunstâncias, eu acho que o Elgio já estava fazendo outras coisas, enfim. E no final, na época eu me dava muito bem com a Célia Pinto, a gente tinha uma boa relação. E ela foi orientadora, ela deu muita autonomia, assim, eu fazia, ela olhava, vai em frente, toca. Não era o tema dela, digamos. O doutorado lá estava começando, né? Estava começando, era a primeira turma. Você chegou a pensar em fazer USP, UPERJ, alguma... Eu cheguei a ter 2 cartas de aceite para o exterior. Uma do Scott Mainwaring. O Scott Mainwaring eu conheci em 95 num seminário em Montevidéu. Era um seminário que o Elgio foi convidado para ir. Estava Arturo Valenzuela, pessoas da América Latina, do México, sobre questões de eleições, partidos, representação, reforma eleitoral, essa coisa toda, organizada pelo Jorge Lanzaro, que é o... Era um grande tema no momento, Era um grande essas tema. novas democracias ou redemocratizações, né? E o Lanzaro foi o decano, né, da ciência política lá no Uruguai. Na época eu conheci, por exemplo, o Daniel Buquet, até encontrei ele agora em Lisboa, no congresso da LACIP. Aí o Elvio não podia ir, me indicou. Eu fui, apresentei um trabalho que tinha a ver com isso, com estudos de trajetórias, de carreiras, e aí o Mainor chegou para mim e disse, olha, se quiser fazer um doutorado em Notre Dame, não sei o quê. Eu disse, tá. Né? Ele me deu inclusive uma carta, tudo mais. Na época eu lia muitos franceses, era todo um pessoal que tinha uma influência do Bourdieu, que trabalhava com carreiras, Daniel Gaxi, mais recentemente o Frédéric Savicki, enfim. Aquilo influenciou muito esse primeiro trabalho na RBCS. Todo aquele primeiro trabalho estava muito centrado na ideia de campo político do Bourdieu, né? Tinha algumas outras coisas com o Bourdieu que eu não gostava muito, a ideia de homologia estrutural, muito estruturalista, mas a ideia de campo me parecia muito interessante para entender um pouco trajetórias de construção de carreiras políticas, tudo mais. E aí eu mandei uma carta para o Daniel Gaxi, que era o cara na França que trabalhava com isso, tudo mais, disse o que eu estava fazendo, não lembro se eu cheguei a traduzir o projeto para o francês, e ele também me deu uma carta de aceite. Só que na época a bolsa era uma coisa mais complicada, e aí, em função de eu já estar ali dando aula, eu terminei ficando, e eu acho que na época eu estava mais próximo da Célia do que o Elgio, terminei fazendo o doutorado com ela, que terminei em 2000. Em 99 eu lembro que o Unpox publicou aquela O que Ler nas Ciências Sociais, e aí esse meu artigo foi mencionado pelo Olavo Brasil. Eu fiquei na época muito emocionado,
estava muito começando ainda, era praticamente a minha primeira publicação e já tinha aquela referência. E aí, depois disso, bom, terminado o doutorado em 2000, ali, né, eu comecei a participar mais efetivamente dos eventos científicos, ANPOPs, DCP. Com doutorado você também passa a dar aula na pós, né? Quer dizer, seguiu a carreira toda a carreira normal. Hoje né? é titular, né? Desde quando que você é titular? 2016. 2016. É um problema, porque titular é o último estágio da carreira, depois não pode mais progredir. Então eu estou 8 anos parado na carreira, né? Enfim. Mas ainda não tem tempo de se aposentar. Ou tem? É uma questão complexa que eu tenho. Pela reforma da Previdência de 2019, eu tenho um pedágio pelo qual eu só posso me aposentar em 2029. Agora, na mesma reforma, tem uma exceção estabelecida para PCDs, que aí, dependendo, eu poderia me aposentar agora ou em 2 anos. Então, mas enfim, isso está em banho-maria. E aí, um pouco, acho que a trajetória é normal. Aí tem algumas experiências institucionais importantes. Em 2004, eu era coordenador do programa de pós-graduação, Ciência Política. Houve uma grande crise na ciência política, entre a ciência política e a CAPES. Houve um problema na coordenação, a CAPES rebaixou os cursos de ciência política, e aí, junto com outros colegas, eu colaborei na formação de um fórum de coordenadores de programas de pós-graduação e comecei, digamos, paralelo à carreira estritamente acadêmica, de pesquisador, de publicações, coisas assim, também uma carreira institucional na pós-graduação. Né? Comecei a participar dos processos de avaliação e depois, em 2011, eu fui indicado para coordenador da área de Ciência Política e Relações Internacionais. É um processo meio complexo, os programas fazem indicações. O fato de eu tinha sido durante 3 anos coordenador do fórum, sempre por consenso, então isso facilitou. E também aí depois indicado pelo Conselho Superior, escolhido pelo presidente da CAPES e tudo mais. Também fui indicado para o Conselho Técnico Científico, que é o órgão que, ao final de contas, homologa o processo de avaliação. E aí fiquei de 2011 a 2018. Acho que foi uma experiência muito rica, assim, no sentido de entender a pós-graduação, como é que ela funciona, né? Para a área de ciência política, eu diria que as contribuições foram pelo menos 2 coisas. Foi a única área nesse período que nunca teve nenhuma nota revisada pelo CTC. O CTC sempre, porque houve uma preocupação assim de fazer critérios muito claros, enfim. E uma outra peculiaridade foi a seguinte: logo que eu comecei a participar das reuniões na CAPES, eu tomei contato com uma crise que havia entre a CAPES e os militares. As instituições militares de ensino diziam o seguinte: olha, a Constituição nos dá autonomia para criar a pós-graduação, nós podemos criar, não precisamos passar pela CAPES. A CAPES dizia o seguinte: olha, se não passar por aqui, a gente não reconhece. E o Conselho Nacional de Educação dizia: se não passar, se a CAPES não reconhecer, nós não reconhecemos. E era um impasse. Me lembro de uma reunião que chamaram alguns coordenadores de área para participar, defesa, não sei o quê, um clima tenso. E também, à medida em que eles criaram os cursos, mas os diplomas deles fora das instituições não valiam nada. Sistema militar, então eles não conseguiam nem ganhar aqueles editais que a CAPES fazia para defesa, para estratégia. Eles não conseguiam porque... Eu acompanhei isso porque eu estudo militares a vida inteira, né? Eles queriam o melhor de todos os mundos. Eles queriam manter a autonomia do sistema militar, mas serem reconhecidos como valendo. Eu falava... Aí até o Rafael Villa, que era o coordenador adjunto, ele mais do que eu conhecia um pouco essa área, ele tinha muitos orientandos que passaram a dar aula em instituições militares, e aí a gente começou a estabelecer uma estratégia de ir visitar.
Eu fui visitar lá a Universidade da Força Aérea, que fica ali no Zona Oeste do Rio, não me lembro agora o nome do. Fui na ECM, escola. Afonso? Hã? Campos Afonso. Campo dos Afonsos, exatamente. Fui na escola de comando do Estado-Maior do Exército. Estado-Maior do Exército, escola de guerra naval. Fui indo e apresentando assim: olha, ciência política é assim, os critérios são esses, vocês ganham, vocês estão perdendo essa briga aí, é muito melhor para vocês entrarem para dentro da área, né? E foi o que terminou acontecendo, eles foram entrando, né? As relações foram positivas. Depois, digamos assim, num segundo mandato que eu tive na CAPES, o coordenador adjunto foi um militar da Marinha, o André Beirão. As relações sempre foram, né? Eu terminei ganhando uma medalha da aeronáutica, uma do Exército. É curioso que a do Exército, agora recentemente eu vi uma notícia de que o general Richard Fonseca. Ele, é Richard o nome. Ele que criou a pós-graduação na ECM. ele até teve posições bem legalistas agora nesse episódio, e eu me Está senti como chefe do aliviado. Estado-Maior do Exército agora. Eu me senti aliviado porque foi ele que veio entregar a medalha. Então eu disse, bom, pelo menos, né, é alguém que... Ele é acusado de ser um dos melancias pelos bolsonaristas, né? Bom, e aí eu fiquei até 2018. Foi uma experiência que eu gostava muito de participar. No final já estava... Escapou do governo Bolsonaro. Hã? Escapou do governo Bolsonaro. Escapei do governo Bolsonaro. Tá? E uma outra coisa que eu acho que é importante... Agora, André, só para perguntar um pouco dessa tua experiência, né, na avaliação, na CAPES. Você tinha entrado na pós-graduação quase 30 anos antes, né, 20 e tantos anos antes. Olhando para o campo da ciência política, como é que você via a transformação em 3 décadas, vamos dizer assim? Aumentou, ficou do mesmo tamanho, diversificou? Aumentou. Né? A ciência política era uma área muito pequena, ela teve uma característica... A ciência política no Brasil, diferente da América Latina, ela se originou na pós-graduação. Sim. E, sobretudo, eu diria que até os anos 90, meados dos anos 2000, havia, digamos assim, por parte das principais lideranças institucionais da área, uma ideia muito de concentração, né, de não expansão. Então, é uma área que foi até, eu diria até um pouco, esse meu período na coordenação marca uma inflexão no sentido de uma expansão da área, né? Porque até então a política era mais concentracionista, eu diria. E também a ideia de... Concentracionista no sentido de ter alguns programas, menos programas? Ou... Menos programas, digamos, mais diferenciação nas notas. Uma frase que era muito dita, assim, não, né? A gente sabe quem é bom. Não precisa dessa coisa de avaliação. A crise em 2004 ocorre porque o coordenador diz a lenda que teria feito o documento de área na véspera da reunião do CTC. É um pouco a ideia assim, de que a avaliação a gente já sabe quem é bom e esse negócio de olhar os números, olhar os indicadores, não importa muito. Então, acho que é uma tentativa de mudar isto. Bom, as regras são essas, os critérios são esses, e por isso, inclusive, que a gente nunca teve problema com o CTC, com mudança de nota, porque ela sempre estava tudo muito escritinho, estabelecidinho e tudo mais, mas ao mesmo tempo era uma ideia de expandir a área. Hoje, eu tenho uma visão já um pouco diferente em relação ao sistema de ciência e tecnologia e à pós-graduação do país. Faltou uma coisa aí nesse pedaço, que é a minha mudança para políticas públicas. A gente pode voltar depois. Hoje, inclusive, eu participei de uma mesa que era sobre a questão da profissionalização na ciência política.
Eu acho que o Brasil construiu um sistema robusto de ciência e tecnologia, que vem lá de 51, com a criação da CAPES, do CNPq, depois tem o relatório Sucupira em 65, que estabeleceu as bases da pós-graduação, tem toda aquela, digamos, acordo tácito entre militares e a área de ciência e tecnologia, sobretudo nuclear, né? Então, expandi, digamos assim, o Brasil construiu um sistema que, comparado ao resto da América Latina, é bastante robusto e se desenvolveu muito antes, né, em termos de pós-graduação. Por outro lado, é um sistema cuja base sempre foi disciplinar, né, de cima a baixo, né, desde os programas, né, aos comitês. E eu acho que esse sistema produziu uma endogenia muito grande. É uma coisa que eu estava mencionando hoje. Tem um estudo do CGE, Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Parece que agora eles estão no Ministério, no MCTI. E eles fizeram um estudo muito legal, que eles pegaram todos os dados da CAPES, de mestres e doutores, pegaram pelo CPF e cruzaram com a RAIS, para ver onde é que os mestres e doutores estavam. O que eu tenho conhecimento, a última edição é de 2019. O que dá para ver? Em torno de 77% dos doutores em ciência política estão na área de educação e 66%, 2 em cada 3, na educação superior. Ou seja, nós estamos formando professores de ciência política, né? E eu acho que isso tem muito a ver com essa estrutura que foi importante para nos trazer aonde estamos até hoje, essa estrutura disciplinar, mas, por outro lado, ela tem produzido endogenia, tem produzido processos que eu acho que são muito fechados, né? Eu acho que é um momento de repensar um pouco a estrutura, no sentido de fazer uma estrutura que seja mais permeável a, digamos, dar conta de agendas, né, como desenvolvimento sustentável, questão climática, que são agendas muito interdisciplinares, né, em que tu tem que combinar ciência política para pensar gestão com ciências ambientais para pensar qual é o tipo de política. Então, eu acho que é um pouco, digamos, essa minha experiência me mostra hoje que talvez o sistema tenha chegado a um ponto de obsolescência, né? Agora, essa concentração, endogenia, você atribui a quê? Você atribui a quê? A área de ciência política ter esse grau de endogenia, de concentração, de... eu acho talvez que tem uma pós-graduação mais tardia, por exemplo, do que sociologia, antropologia. Uma pós-graduação mais tardia, uma quase ausência na graduação, né? Então, o que tu tens? Tu tens, num primeiro momento, poucos programas de pós-graduação, uma comunidade pequena e muito autorreferente. Bom, então, eu acho que isso produziu esse padrão mais endógeno, que talvez agora comece a mudar, à medida que diversifique mais, né? Na última década, dentro da área de ciência política, houve uma certa estagnação do número de programas estritamente de ciência política, e a área que mais cresceu foi políticas públicas, que é uma área que já é mais multidisciplinar, já envolve outras coisas, já tem outras demandas e agendas, enfim. Então, talvez isso possa produzir uma mudança mais positiva nesse sentido de... Agora, no interior do, vamos dizer, do campo, né, da pós de ciência política, até porque é basicamente pós, não graduação, né? A impressão que eu tenho, quer dizer, acompanhando, não sou da área de ciência política, né, fiz antropologia minha pós-graduação toda. Mas, assim, e o PERJ tinha uma centralidade muito grande quando foi criado, e tanto para produzir o perfil mais acadêmico, estrito senso, quanto mais de consultoria, e, quer dizer, né, você tem pessoas que foram muito influentes, né, quer dizer, é uma geração que, enfim, está morrendo, né, ou já se aposentou. Mas a impressão que eu tenho é que tinha uma hegemonia, vamos dizer assim, upergiana. Claro, tinha na USP, ciência política e tal, mas esse campo era mais... Não sei se eu estou errado ou não. Não, está absolutamente certo. Eu diria que até meados dos anos 2000, ciência política era muito
esse duopólio, né? O USP e o PERJ, que inclusive se alternavam na Um coordenação mais de ligado aos área. Estados Unidos, outro à Europa, França em particular. E isso talvez e o fato de ter por muito tempo serem os únicos dois doutorados, né? O peso que eles tinham dentro da área, tudo mais, tenha contribuído para essa maior endogenia. Eu acho que isso é provável também. Ou seja, é uma área que não só se desenvolve mais tardiamente na graduação, como na pós-graduação, que vem antes, mas ela vem antes muito concentrada, né? Então, acho que isso Agora, você acha que devia ter tido cursos de graduação de ciência política ou você acha que não, que tem que ser um curso mais geral de ciências sociais e na especialização, na pós, se transformar em ciência política? Isso aconteceu tem algumas graduações em ciência política, não são muitas, né? Mas no Rio, a Unirio, por exemplo, tem uma de ciência política. Antropologia tem poucas, mas tem na UF, tem na UNB. Teve um movimento aí nos anos 2000, né, de tentar as ciências sociais criarem. Como é que aí você... eu volto àquele ponto que eu disse que tinha ficado suspenso. Em 2008, por aí, o governo federal lançou um programa chamado REUNI, que era de expansão das universidades federais. Então, criou uma série de incentivos para a criação de cursos novos, para a expansão de vagas, para cursos noturnos, tudo isso aí. A URGS entrou meio tardiamente. As pessoas acharam. E lá o nosso instituto, o IFSH, mais tardiamente ainda. Eu olhava de nariz meio virado, não sei o que, tá. Aí, acho que 2008 para 2009, por aí, houve uma mudança na direção do instituto e o novo diretor disse: olha, vamos tocar, vamos fazer projetos. E num primeiro momento, os três cursos, os três departamentos que compunham o departamento de ciências sociais, disseram: vamos criar cada um curso. Ciência política, sociologia, antropologia. Eu até fiquei responsável por fazer o projeto de um curso de ciência política. Graduação. Tá, estamos tocando, até um momento em que a antropologia resolve: não queremos mais, achamos que não vale a pena, porque... E aí os outros também ficaram todos assim: olha, é complicado, enfim. Isso criou uma frustração, porque a gente estava apostando muito nesse negócio, até que, num certo momento, algumas pessoas, basicamente da ciência política, eu e da sociologia, dissemos: bom, mas nós podemos criar um curso de políticas públicas. Tá? E criamos, a gente pegou um pouco a raspa do tacho do REUNI, assim, as últimas vagas docentes que haviam, não conseguimos muitos recursos de infraestrutura, tudo mais, mas criamos um curso de políticas públicas, graduação, e que tem sido bastante bem sucedido. Agora mesmo, algumas semanas atrás, a gente teve a confirmação da nota 5 por aquele exame que o INEP faz. Tem uma coisa que eu estava mencionando. Começou em 2010. 2010, é o primeiro. É o primeiro ano. Agora... Aí você sai do departamento de ciência política? Não, eu continuei no departamento de ciência política, tá, né? Mas me vinculando à graduação de políticas públicas. No departamento de ciência política lá, algumas pessoas estão nas ciências sociais e algumas estão em políticas públicas. Mas isso foi motivo de conflito na época dentro? Foi. Porque, num certo momento, uma posição inicial que era consensual em favor de criar um curso reverteu-se numa divisão dentro do departamento em termos de ficar nas ciências sociais ou criar políticas públicas. Eu diria que o grupo de políticas públicas é minoritário no departamento. Essa divisão era por motivos ideológicos, profissionais ou do próprio departamento? Eu acho que tem muito a ver com a idiosincrasias de departamento. E também avaliações acerca de custos, né, riscos para criar um curso novo, coisas dessa natureza.
Duas observações. Para mim, isso implicou uma mudança de agenda. Eu entendi o seguinte: bom, essa minha agenda de pesquisa, que é estudar carreiras políticas, tudo mais, tem pouco diálogo para pensar. E aí digamos, fiz uma reorientação de agenda para começar a estudar burocracias e municípios. E aí, e muito juntando as duas coisas, tentar olhar para burocracias nos municípios, né? Uso muito a base de dados da Munic, do IBGE e outras, mas isso aí tem sido uma fonte importante. O curso de políticas públicas ele tem uma característica. Do ponto de vista social, ele não é muito diferente de ciências sociais. Eu diria que são alunos de renda média baixa. Mas... Não confunde com serviço social ou não? Não, é bem diferente. Digamos assim, é um curso que tem uma marca de ciência política e sociologia, né? Bastante forte. Agora, é curioso que tem uma diferença, e eu não saberia explicar exatamente as raízes dessa diferença. Os alunos de políticas públicas têm uma ambição profissional, e é na administração pública, não sei o quê, que é muito, muito clara, muito marcante. E houve uma coisa que a gente fez, na época a gente não sabia que ia dar certo, mas talvez tenha sido uma das características mais marcantes, que foi a criação de estágios. Nas ciências sociais não tem, ou só tem na licenciatura. Então a gente tem os estágios obrigatórios, que são curtinhos, porque a gente achava que a gente tinha medo dos alunos não conseguirem, né, espaço, ocupação. Fez os obrigatórios pequenininhos, com poucas horas, mas também estágios não obrigatórios, que são os que os alunos mais gostam, que são estágios em períodos ilimitados, os contratos podem ser, e ao mesmo tempo que eles ganham a fazer. E o que isso tem nos mostrado é o seguinte: ofereceu um ganho de qualidade, digamos assim, para os alunos, de experiência, muito, muito interessante, muito boa. Nós temos casos de alunos que foram fazer estágios na administração pública e que obtiveram reconhecimento, depois foram, né, construir uma carreira, né? Então, eu diria que é uma coisa, um resultado positivo dessa criação do curso de políticas públicas. E a pós-graduação começa em 2015. 2015. E como é que foi montar a pós-graduação? Você participou do processo de montagem da pós? Sim, sim, eu participei desse processo e desde lá tenho dado aulas e feito orientações no programa de políticas públicas. Foi o período também que eu saí do programa de ciência política. Foi uma saída traumática. Por quê? Porque eu era coordenador de área e eu dizia o seguinte: olha, do jeito que está, o curso vai cair de nota. E vai cair. Por quê? Porque tinha vários problemas assim de produção científica, de orientação, tinha um conjunto de problemas, né? E eu, olha, assim o curso vai cair, na próxima avaliação vai cair. Não interessa que eu seja o coordenador, ele vai cair. Se tiver com esses, né? Isso criou um atrito de tal monta que eu terminei saindo, né? Achei que não havia mais, enfim, espaço ou diálogo. E aí fui para, né, definitivamente para políticas públicas. Eu acho que você continuou mais 4 anos como coordenador da área de ciência política. até mas 2018. Saiu do programa na URGS, né? Saiu da URGS, e o programa de políticas públicas ele faz parte da área de ciência política. Ah, tá. Então você continuava, vamos dizer... Não havia um problema de... Entendi. Tá na área e não é mais da área. Eu acho que agora uma coisa mais recente, mais interessante,
foi que a gente submeteu um projeto de NCT que foi finalmente aprovado ano passado, nos editais de NCT do CNPq, que é o Qualigov, Qualidade de Governo e Políticas para o Desenvolvimento Sustentável. Você é o coordenador. Eu sou coordenador. Tem um grupo de cerca de 30 pesquisadores. A Natália Sátiro, da UFMG, é a vice-coordenadora. E, basicamente, a gente tem um conjunto de projetos que tentam ligar a questão da qualidade de governo, qualidade de gestão, enfim, com políticas públicas, sobretudo sustentáveis, né? Muitos pesquisadores trabalham com municípios, tentando olhar a questão de políticas públicas nos municípios. Antes disso, teve um momento que você fez um pós-doutorado na França, aí você teve Sim, foi 21, 22? 21, 22, na Sciences Po, Quanto tempo você ficou lá? 6 meses, 6 meses. com a supervisão do Luc Robin. Ele é do CEVIPOF. O CEVIPOF originalmente era Centre d'Études sur la vie politique française, mas aí eles mantiveram a sigla, mas o nome atual é Centre de Recherche Politique de la Sciences Po, né? É o centro lá do qual ele faz parte. E, basicamente, o trabalho que eu fiz foi um estudo comparativo sobre reformas administrativas na América Latina, em 7 países. Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Venezuela. O ponto de partida foi uma insatisfação em relação a 3 interpretações, digamos, bastante consagradas sobre a questão de reformas administrativas da América Latina. Uma primeira, assim, para dar o nome aos bois, é muito, digamos, a referência ao trabalho da Marilyn Grindle, Jobs for the Boys, que ela diz o seguinte: na América Latina tudo é patronagem, né? Vira e mexe, muda aqui, muda regime, muda governo, muda não sei o quê. É sempre patronagem meio by default. Assim. E o que me parece que é preciso fazer nuances disso aí, inclusive nuances dentro de patronagem, dentro do que se entende por patronagem. Uma segunda interpretação é de que é um pouco aquela de Banco Mundial, tudo mais, as reformas fracassam, né? As reformas dão errado, não adianta, enfim. E uma terceira interpretação é a da Barbara Gibbs, um livro chamado The Politician's Dilemma, em que ela diz, basicamente ela monta uma explicação a partir da teoria dos jogos, em que ela diz que processos de mudança, né, na burocracia dependem dos políticos. Só que os políticos não têm incentivos para fazer mudanças, no sentido de uma maior profissionalização, porque os ganhos são a longo prazo e eles têm uma agenda de curto prazo, que é reeleger-se, né? E ela diz que, bom, nos países da América Latina, burocracias não são relevantes. E aí eu procurei mostrar que, bom, tem casos em que tu tem, na virada do século XIX para o XX, já tem estruturas administrativas, é o caso do Brasil, por exemplo, fiscais, né? É o caso do Chile, já tem, digamos, burocracia se constitui. Basicamente, o meu argumento foi, e eu citei, mencionei, uma retomada do argumento da Maria do Carmo Canteiro de Souza, no livro dela sobre o Estado de partidos, só que olhando pelo outro lado. O argumento dela é o seguinte: bom, no Brasil os partidos são fracos, que a burocracia veio antes, né? Eu tomei essa mesma ideia sequencial para ver o seguinte: olha, quem é que vem antes em cada caso? Tem burocracias fortes antes e depois partidos? É o caso do Brasil, que ela própria mostra, com o Estado Novo, e é o caso do Chile, que é muito interessante, porque eles fazem, digamos assim, eles fazem uma primeira normatização em sentido de uma profissionalização da administração pública em 1925. Entre 23 e 32, que dá 9 anos, eles tiveram 17 presidentes. É golpes, é renúncias, ou seja, é num momento de instabilidade política e, na verdade, o propalado sistema partidário chileno ele vai começar em 38, né? Então tu tem ali
tu tem um núcleo de burocracia que é anterior aos partidos, é o caso do Brasil e do Chile. Já, por exemplo, o Uruguai, né, os partidos, os próprios uruguaios dizem que são os partidos mais antigos do mundo, enfim, são quase da mesma idade da República. Né? Na Argentina, a mesma coisa, competição eleitoral e partidária é muito anterior à burocracia. No México, embora eles tenham colocado na Constituição em 17, eles só vão regulamentar em 63, quando o PRI já tinha capturado, né, a administração pública. Enfim, então isso foi o que eu procurei mostrar nesse trabalho, que depois terminou sendo publicado aqui pela FGV, num livro chamado Políticos versus Burocratas, Reformas Administrativas na América Latina. E o INCT começou agora, ano passado, né? Começou agora, final do ano passado. São quantos anos? 4 anos. 4 anos. Então você vai estar envolvido ainda. Até a aposentadoria, provavelmente. Até a aposentadoria. Mas você pensa em se aposentar ou continuar? Como é que... Assim, tem duas coisas que me deixam insatisfeitos com a universidade. Infraestrutura, e é uma coisa que eu comentava com colegas, em qualquer universidade pública que a gente vá, tu vê a deterioração na infraestrutura, né? E na URGS, assim, sobretudo o campo, Humanidades, é no campus do Vale, não sei se tu conhece. Conheço. Ele quando a gente vai do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, por via terrestre, tem 3 cidades que ficam bem, as 3 primeiras em Santa Catarina, Ermo, Sombrio e Turvo. Então eu digo que o campus do Vale é Ermo, Sombrio e Turvo. Então, uma coisa que me deixa insatisfeito, que eu acho, é a infraestrutura. É sempre tudo muito precário, é sempre um projetor que não funciona, é sempre a estrutura administrativa que não funciona. Então, isso aí é uma coisa. Então, o que eu digo, a vantagem da aposentadoria é poder fazer aquelas coisas, só aquelas coisas que a gente gosta. Então, digamos, eu tenho vontade de me aposentar para continuar fazendo pesquisa, orientar alunos, dar algumas aulas, coisas desta natureza. E não ter aquele custo que o funcionamento, né, deteriorado, e que eu acho que tende a se acentuar nos próximos anos das universidades, tem imposto. Bom, e a URGS é uma universidade grande, forte, importante, né? É uma universidade grande, importante. Eu acho que ela teve agora uma crise importante por conta do reitor, que era um reitor que entrou na lista associado ao bolsonarismo. Ele terminou a gestão agora. Há uma polêmica muito antiga na universidade, que é sobre a questão da paridade. Até agora, até as eleições anteriores, a URGS fazia o processo eleitoral segundo os procedimentos legais, 70% para docentes, e agora, pela primeira vez, introduziu a paridade. O que isso vai produzir, né? É algo que a gente ainda não tem muita... Eu acho que isso politiza mais o processo. Deixa eu fazer uma outra observação, que eu acho interessante. Eu não sei se é interessante ou não, mas é uma percepção até com base na minha experiência de pós-doc francesa. Quando eu cheguei em outubro de 2021 em Paris, eles estavam fazendo o processo de seleção para o diretor da Sciences Po. Tinha havido um escândalo lá, o cara caiu, o cara da Fundação Nacional também tinha caído, enfim. Então eles fazem um edital, qualquer pessoa no mundo pode ir lá e se candidatar, né? Sei que tinham 26 candidatos. Eu lembro que foi engraçado que eu peguei o táxi do aeroporto. O taxista perguntou o que eu estava indo fazer em Paris. Se vou estudar na Sciences Po, não sei o quê. E perguntou se eu ia ser candidato, porque aquilo ali era o tema que estava presente. Bom, aí eles fazem lá comissões, não sei o quê, entrevistam, analisam o currículo, finalmente escolhem um nome e mandam para o ministro da Educação, chancelar. Eles escolheram um sujeito que havia sido antes, a experiência anterior era CEO da Danone. E aí, a lógica deles é o seguinte, olha, para a questão acadêmica, a gente tem os nossos conselhos aqui de docentes que vão
nós queremos um executivo para executar, Gestor. um gestor. E eu acho que nós temos um modelo aqui de universidades que é muito amador. Nós pegamos amadores que são professores, que podem ser ótimos, pesquisadores, professores, etc., e colocamos em cargos de gestão. O orçamento da URGS é o terceiro do Estado, ele perde para o orçamento do Estado, da Prefeitura de Porto Alegre, ele é o terceiro. Né? Então, pessoas que podem ser ótimas, mas como gestores são amadores. Isso, né, também nos outros níveis, diretores, e eu acho que isso tem um impacto na gestão, sobretudo na infraestrutura, assim, que tem uma questão financeira, óbvia, né, de financiamento, mas tem uma questão também de modelo de gestão. É que não vai mudar, provavelmente. Que não vai mudar. Quer dizer, instituições privadas pode ter isso, mas numa pública não vai. Não vai. Não vai mudar. Talvez, por exemplo, uma alternativa, a constituição de uma carreira de gestor universitário. Bom, ali né, mas eu acho pouco provável, não vejo isso aí na agenda. Deixa eu te perguntar, que se a gente não passou, né, por esse período, e às vezes até se esquece um pouco, né, da pandemia. Foram, né, muito recente, né? Então, outubro de 21 você vai para a França, né? Assim, de março de 2020 a outubro de 21, como é que a pandemia do Covid afetou a tua vida? Pararam as aulas? Pararam as aulas, as da pós-graduação foram Ficou retomadas. Meio recluso também? Em casa, meio recluso? Recluso, muito recluso. Mas assim, as aulas da pós-graduação retomaram relativamente em seguida, via online. As aulas da graduação na URGS, elas levaram meses, porque havia todo um debate, haviam setores que diziam, não, só vamos voltar depois que acabar a pandemia. Então, o isolamento começa ali em março e a URGS só retoma as aulas na graduação por meio online no final de agosto. Inclusive, nós só estávamos entrando numa normalização do semestre agora, só que com as enchentes há uma nova defasagem. Então, o que tem ali? Bom, tem aulas na pós-graduação, depois na graduação, online, e foi um período em que a gente começou a fazer muitas lives, né, convidando pessoas e fazendo, e acho que a gente desenvolveu um pouco quase uma expertise assim, de fazer muitas lives, né? Pessoalmente, você se adaptou bem? Não? Eu diria o seguinte, para fazer debates, eu acho que é uma experiência muito interessante, porque você pode reunir pessoas de vários lugares, né? A um custo menor, seja financeiro, seja de tempo, seja de... tem uma coisa que assim, a audiência é muito maior, não só no momento, mas o fato de ficar ali registrado, o número de pessoas que vão assistir é muito maior do que um evento presencial. Então eu diria que para atividades desse tipo, né, o online nos ofereceu um aprendizado e um recurso que a gente não usava até então. Para aulas, são muito ruins, né? Eu acho que é meio indispensável. Eu acho que a gente dá aula olhando um pouco para os alunos, né? Tu vê no aluno se tu tem que... se a coisa está ficando clara ou não, né? E o fato de tu não ver os alunos, não só pela incerteza de se eles estão assistindo ou não, mas tu não ter esse feedback, né? É a sensação de tu estar voando naqueles aviões antigos, pequenos, sem instrumentos, no escuro, sei lá. É um negócio... Aula eu acho muito ruim, né? Mas lives, debates, webinários, assim, eu acho que não foram experiências interessantes e que a gente pode manter, né? E as enchentes que você mencionou agora, né? As enchentes agora recentes. Agora novamente
talvez com um agravante em Te termos de afetou dificuldade. pessoalmente? Pessoalmente, Onde você morava? não. Onde eu moro, eu moro num bairro que curiosamente chama Tristeza, bairro de Porto Alegre. Mas é um bairro que eu gosto bastante, uma zona agradável. Tem uma história pelo qual tem esse nome. Mas eu não fui afetado. Uma colega da minha filha tem 20 anos, uma colega dela teve a casa invadida e aí ela ficou cerca de um mês na nossa casa. Mas eu não fui diretamente afetado. Mas, mais uma vez, a URGS, porque aí tem uma situação diferente. Quer dizer, na pandemia, as pessoas tinham casa, né? E na enchente, uma parte significativa das pessoas ficaram sem casa. E isso afetou o calendário da universidade. A universidade também postergou, ela só foi voltar a ter aulas em julho. Então, nós estamos novamente com um calendário bem atrasado. Você tem quantos filhos? Você mencionou Uma filha, uma filha, de 20 20 anos. anos. Ela faz o quê? Ela faz design na PUC, Porque a Católica, Rio Grande do Sul. do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Ela nasceu em 2004. 4. Você estava já na CAPES? Já? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. E como é que foi Mas tem isso? uma história muito curiosa, deixa eu contar. Essa vida de coordenadora de área, na época, era muito absorvente. Por exemplo, as reuniões do CTC, elas duravam uma semana. Tinha que ir para Brasília domingo de noite e voltar sexta de noite. E das 9 da manhã às 8 da noite, assim, pauta muito intensa, sobretudo de APCNs, que é processo de análise de cursos novos. Isso, então, uma vez por mês era isso, era uma semana em Brasília, fora outras viagens para visitar programas ou outras. Aí um dia nós estamos em casa, minha esposa também é professora na URGS, está na Faculdade de Educação, mas nós estamos em casa. Nessa época minha filha devia ter, acho que ela não tinha 10 anos ainda, talvez uns 9 ou 10. E ela disse, pai, tu tem outra família em Brasília? Explicar, não é assim, enfim, porque esse problema, essa ausência de pelo menos uma semana, que na época ainda era agravada pelo fato de a minha esposa estar trabalhando em Pelotas. Ela tinha passado um concurso na Federal de Pelotas, e aí ela e a minha filha tinha uma casa lá, e aí nós nos revezávamos. No final de semana eu ia, no outro elas vinham, né? Então ainda tinha mais isso. Algumas vezes eu chegava de Brasília e tinha que ir para Você Pelotas. conheceu a sua esposa na universidade? Não, eu conheci ela antes. Ah, tá. Antes. E como é que é o casal, ambos acadêmicos? Facilita ou dificulta? O que você... Eu diria que facilita no sentido de compreensão, no sentido de que, né, a gente entende a dinâmica, como é que funciona, tudo mais. A gente tem que estabelecer certos acordos. A gente tem um escritório, né, que cada um trabalha numa ponta de uma mesa, só que em alguns momentos tem reuniões, um ou outro, uma atividade, um ou outro, aí um tem que sair para a sala, para outro lugar, né? A gente nem sempre tem as mesmas opiniões sobre as coisas. Agora mesmo teve eleição para a reitoria, nós tínhamos candidatos diferentes. Mas isso aí é uma coisa que eu diria que com o tempo a gente foi estabelecendo mecanismos, né, de conciliação, de negociação bem razoáveis. Bom, André, acho que a gente descobriu, né, dentro da trajetória. Tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os entrevistados, no final, que é, se você tivesse que destacar assim, um livro, uma leitura, alguma coisa que te marcou muito na tua vida, o que é que te vem à mente? Tenho dificuldade estou tentando
porque são várias fases, né? Por exemplo, como eu mencionei, os donos do Brasil, num certo momento, foram muito importantes, porque eles me apresentaram para uma coisa que eu não conhecia praticamente, mesmo tendo passado pela graduação de Ciências Sociais. O Weber era uma coisa, para mim, que eu achei muito interessante e que, de certa forma, tem influência até hoje, em estudos sobre burocracia, sobre coisas. Então, talvez eu dissesse que tenha sido os donos do poder. Hoje eu já acho que talvez ele tenha uma explicação um pouco, assim, enfim, poderia ser mais complexificada em alguns aspectos, mas eu acho que ela foi uma virada, assim, né? Tá ótimo. Boa escolha.